Fala, devs! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estaremos falando sobre prototypes, ok? Eu puxei esse código aqui lá da nossa última aula sobre setters, que a gente também utilizou do property, mas é o mesmo código, ok? Eu só criei aqui uma função construtora do produto, linkei aqui os this com os parâmetros e criei o nosso P1, ok? E para essa aula nós vamos estar utilizando o navegador, tá? Então, façam aquela estruturazinha básica que eu já mostrei. Uma pasta aqui, HTML, com um link aqui e tudo mais. Nós vamos estar utilizando ele. Nós vamos estar utilizando ele pelo navegador, ok? Mas, agora, para que servem os prototypes, ok? Ele serve basicamente quando nós temos funções que serão as mesmas em todos os filhos. Em todos os filhos. O que eu quero dizer com isso? Ok? Vamos pegar, por exemplo, uma função aqui. Eu vou criar aqui a this.comprar. Okay? Nessa this.comprar, nós vamos ter aqui uma função. Primeiramente, ele vai verificar se o estoque é maior do que zero. E se o estoque for maior do que zero, nós vamos dar só um console.log aqui comprado. E vamos diminuir aqui o estoque. Ok? Então, essa função, se a gente tentar acessar, por exemplo, console.log aqui, p1.comprar, eu vou só fechar aqui do lado. Se a gente tentar acessar p1.comprar, comprado. Tem um undefined aqui, você pode comprado e tal. Depois eu tenho que ver, mas a base aqui deu para entender que. Ah, sim, sim. É que aqui no próprio funcionário já temos o console.log, então se eu ponho ela dentro de um console.log e como ela não está retornando nada, esse undefined mostra que não está definindo nenhum retorno, né? Então basicamente dá para nós puxarmos ela dessa forma. Então, comprado. Só que se eu vir aqui tentar comprar várias vezes, ah, é que eu tenho que estar no this, né? Para me referir ali à variável this. Eu vou dar um else aqui e vou falar sem estoque. Ok? Vou dar um clear aqui que eu já ferrei com todo o meu terminal. Eu vou diminuir aqui para 1. Tá. Não deu da forma que eu queria, mas para a nossa aula aqui vai funcionar. Porque basicamente só queria mostrar que dá para a gente acessar essa função aqui no meu P1. Só que se eu criar, por exemplo, mais dois produtos, tipo um P2 e um P3, essa função ela também vai estar funcionando no meu P2 e no meu P3. P2 e no P3. Então, comprado. Deu um sem estoque aqui. Agora deu certo. Comprado. Então, temos aqui que a nossa função está nos 3 filhos, né, que a gente chama de filhos, da nossa função construtora de produto, ok? Só que não seria mais fácil. Como essa função ela não vai mudar nada de um para outro, não seria mais fácil eu ter essa função integrada já no meu produto, ao invés de eu ter que, por exemplo, cada filho que eu criar, cada produto que eu crio, eu ter essa função. Essa função, ela ficar alocada já aqui na minha função construtora, eu acesso por aqui e não preciso ficar meio que recarregando essa mesma função a cada produto. E é para isso que serve o prototype, ok? Mas antes eu vou só mostrar algumas coisas para você no terminal, só para vocês terem noção aqui, ó. Outra função que tem esse prototype é a data. Como que eu sei que ela tem prototype? Por conta da palavrinha new, que já aponta aí para uma função construtora. Então, eu sei que ela tem um prototype. Se eu der um construir.dir, aqui no meu P1, no meu date, eu já mostrei a diferença do console.dir para o console.log nas aulas passadas, ok? Eu vou abrir com o live set
só passar ela. Vou abrir aqui. Não. Então, primeiro nós temos aqui o produto e também nós temos aqui a data. No produto, quanto na data, nós temos o prototype. Se a gente abrir aqui, ó, nós vamos ver que nós temos várias funções dentro do nosso produto, ok? Por exemplo, a função construtora, que é ela em si, e temos aqui esse proto, ok? Esse proto está vazio, não, quer dizer, então nós temos várias funções que nós podemos estar integrando. Esse proto aqui, ele já fala mais daquele P1, ok? Então, temos várias funções. Essas funções, elas ficam alocadas dentro do quê? Do meu product. Mas elas conseguem ser acessadas ali pelo P1, pelo P2 e por todos ali, por todos os filhos do nosso product. Tanto que tem aqui o get e o set aqui do nosso prototype, né? Coisa que a gente viu aí na última aula. E aqui, na data, nós também temos o prototype, mas agora com várias funções. De novo, essas funções estão alocadas na minha date, nessa daqui. Mas, como a minha date é variável, como eu acabei de criar aqui, que é a que eu estou mostrando, ela é filho da date, aí ela consegue puxar o prototype, meio que ela consegue puxar o prototype da mãe dela, ok? Mas como que a gente criaria essas funções que são iguais uma na outra, uma da outra, só que agora utilizando os prototypes? Como que a gente pode estar fazendo isso? Nós vamos estar acessando diretamente a nossa função construtor, prototype, não de product, ponto prototype, porque agora nós vamos estar entrando no prototype. Esse prototype, ele é um objeto. Então, quando a gente fala, o objeto ponto alguma coisa igual alguma coisa, ele cria esse item no objeto. E aqui no prototype não é diferente, ok? Eu já mostrei isso várias vezes para vocês quando nós estávamos falando sobre objetos. E aqui eu vou pôr o nome da minha função. Eu vou só colar o comprar aqui. E aqui a gente não usa this, ok? This a gente usaria se a gente estivesse colocando ela aqui, ó. Mas aqui a gente não usa o this. Então agora, vou só tirar aqui o negócio do debugger aqui. Vou abrir. Então agora, aqui no nosso product, nós temos agora acoplado aqui a função de comprar diretamente pelo prototype. Então é o que nós falamos aqui, ó. Aqui a gente já falou o caminho dela, que é o product. Nós vamos acessar o prototype e acessar o comprar. E aqui nós acessamos o product, o prototype, e nós já temos a função de comprar aqui logo em seguida, ok? Então, nós temos aqui essa função que pode ser acessada pelo meu P1, pelo meu P2 e assim por diante, mas ela fica acoplada dentro do meu product, ok? Então, os filhos elas só vão lá e usam ela. Eu vou estar tirando a date aqui, ok? E agora, eu quero que vocês entendam uma coisa. Se eu ver aqui o meu P1 e pedir o proto desse jeito aqui, ó, ele vai me entregar. Deixa eu só fazer o negócio do debugger aqui. Toda vez que a gente reinicia o site, ele fica assim. Ele vai me entregar o objeto. E aqui nós vamos direto ter aqui o comprar. Então a gente consegue acessar ele diretamente aqui, assim, sem ter que acessar o prototype dele antes ou ter que pôr a função nele. Então ele consegue reutilizar a função do pai dele, ok? E tanto que, se a gente for analisar, o p1.proto, eu vou pôr no console. Deixa no console.log. O p1.proto é igual ao nosso product.prototype. Vê aqui. Sim, true. Ok? Então, são duas formas de a gente estar acessando a mesma função.
Então, para a gente perceber que a função, mesmo acoplada do nosso product, dá para a gente acessar ela pelo P1, ok? Mas, no mais é isso. Qualquer dúvida, é só falar. Falou!